Olá, queridos irmãos, tudo na paz de Cristo Jesus? Espero que sim, que seja bem-vindo ao nosso programa, mais um programa Minuto de Graça, onde você estará aprendendo mais sobre a graça de Deus, meditando na palavra do Senhor. E no nosso programa de hoje nós vamos meditar em cima do Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 16 a verso 20, que diz: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as suas redes e o seguiram. Pouco mais tarde, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina porque ensinavam como quem tem autoridade, não como os escribas. Amém. Irmãos, nós vamos meditar nos versos 16 até o verso 20 desse texto. Aqui nós vamos trabalhar o tema o chamado do Senhor. Aqui, irmãos, nós aprendemos algumas coisas importantes sobre o Evangelho de Cristo Jesus. Primeiro, nós entendemos que quando o homem é chamado, o homem é escolhido, o homem é predestinado, ele é chamado pela graça de Deus em Cristo Jesus. Não há como modificar isso, não há como alterar este fato. Uma nota importante que nós precisamos ter em nossa mente é que o chamado do Senhor ele sempre nos compele a tomar uma decisão radical ao lado dele. Então nós vamos meditar sobre três ideias que esse texto nos envolve e nos apresenta. Primeiro, vamos entender o chamado de Cristo é para um propósito específico. Nos versos 16 e 17 desse texto, nós aprendemos que esse chamado envolve homens das diversas escalas sociais. Aqui nós temos pescadores, homens que eram rudes, homens que muitas vezes não eram cultos, letrados, não tinham estudado nas academias rabínicas da época. Ali estavam homens singelos, simples, e muitas vezes homens que pagavam seus impostos, mantia a sua estrutura social, econômica, dentro daquela estrutura que havia na época. É bom lembrar que aqui está Pedro envolvido, aqui está Simão, está André, estava vários personagens bíblicos, onde de fato nós temos primeiro um entendimento de que o chamado do Senhor ele não escolhe as classes mais abastadas, não. Ele escolhe classes simples, classes abastadas, não importa a classe econômica que você pertença, mas ele está sempre chamando, ele sempre chama pecadores ao arrependimento e a segui-lo. A segunda questão é que o chamado do Senhor, ele envolve também, irmãos, a tarefa discipuladora. É nos dito nesses versos 16 a 17 que o propósito de Jesus em chamar aqueles homens é para que eles de fato fossem, como colocar aqui, discipuladores ou pescadores de homens. Aqui a tarefa ela é evangelizadora, a tarefa aqui ela é discipuladora, a tarefa aqui é proclamadora. É de fato levar o evangelho de Cristo a quem necessita, a quem carece, a quem precisa. Mas isso nos leva também para a nossa segunda verdade que esse texto nos insere e nos coloca. É que o chamado de Cristo provoca ações únicas. O verso 18 nos deixa isso bem claro, isso de maneira muito interessante é apresentado no verso 18. Olha o verso 18, ele diz: Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. O que nós aprendemos aqui, queridos? Nós aprendemos que quando chamados, nós prontamente atendemos ao Senhor. É isso que diz o texto, eles imediatamente decidiram seguir a Jesus. Uma outra verdade é que o chamado nos torna dispostos a cumprir a vontade de Cristo e não a nossa vontade. Eles estavam ali trabalhando, fazendo o seu trabalho, fazendo a sua tarefa corriqueira, cotidiana, mas estavam ouvindo a voz do Mestre. E o Mestre o chama para fazer isso. Você é chamado a fazer isso para a glória do Senhor, para a glória de Cristo Jesus. Esse é o papel que nós, como crentes, como defensores do chamado eficaz de Deus, devemos fazê-lo. Devemos fazê-lo porque Deus é quem nos chama, Cristo é quem nos chama, Cristo é quem nos chama.
Mas aí nos leva à terceira verdade que esse texto também nos apresenta de maneira magnânima. É que o chamado nos faz tomar decisões radicais. Versos 19 até o verso 20, o Senhor Jesus, na narrativa de Marcos, também continua chamando, mas veja, ele chama e a atitude de quem é chamado é radical aqui. Versos 19 e verso 20, ele diz: pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo o chamou. Deixando eles o barco, o seu pai Zebedeu com os empregados seguiram após Jesus. O que nós temos aqui, queridos? Nós temos coisas fantásticas aqui, importantes para nós. Primeiro, nós aprendemos que eles abandonaram o seu ofício. O ofício dos pescadores, eles largaram aquilo que trazia recurso, dinheiro, dava-lhe sustento para seguir ao mestre. Isso nos faz lembrar do papel dos pastores que seguem o Evangelho de Cristo, como diz lá 1 Coríntios capítulo 9, que eles vivem do Evangelho. De fato, eles vivem da providência de Deus, do cuidado de Deus, porque eles estão atendendo o chamado do Senhor. Meu querido irmão, se você é pastor, se você está assistindo o nosso programa aqui, quero deixar bem claro a você, Deus te chama, e quando Ele te chama, Ele capacita, e quando Ele te capacita, Ele te provê aquilo que tu precisas. A despeito de toda a dificuldade que nós pastores passamos, Deus ele é sempre bom, Ele é fiel porque Ele fez o chamado. O chamado não é feito por qualquer homem, o chamado não é feito por qualquer entidade, o chamado é feito pelo Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, de fato, ter isso em nossa mente. A segunda verdade é que, de fato, nós abandonamos o conforto, não apenas o sustento diário, o conforto que nós tínhamos. O nosso conforto que tínhamos no nosso lar, o conforto que tínhamos na nossa residência, o conforto da casa dos pais, o conforto da casa nossa, para seguir, de fato, o chamado do Evangelho de Cristo Jesus. Quando nós somos chamados por aquele que é soberano, absoluto. E nós aprendemos aqui, querido, nós aprendemos que a graça de Deus, ela nos assiste, especialmente no momento em que Deus nos chama. Quem vai atender o chamado do Senhor? Quem há de ir por ele? Diremos, eis-nos aqui, envia-nos a nós mesmos, para que possamos proclamar o Evangelho da graça de Deus aos que perecem. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda graça e caminhe nos caminhos do Senhor, ouvindo sempre a sua voz.